você que ainda não me conhece, eu sou Michele Figueiredo e estou chegando para te apresentar o programa Papo com Ela. Todos os domingos, às 6 horas da tarde, eu estarei aqui trazendo entrevistas, reportagens, histórias, informação, dicas, cultura e muito mais para que o seu início de semana seja mais interessante. Você pode e deve sempre participar com a gente, mandando o seu recado, seja pelas redes sociais, seja pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E a gente estreia aqui na TV Cidade Verde abordando um assunto que tem chamado a atenção em Mato Grosso. Isso mesmo, a violência nas escolas. Uma pesquisa realizada pelo governo do estado mostra que das 700 escolas existentes aqui em Mato Grosso, pelo menos 586 delas apresentam casos de violência dos mais variados tipos. Preocupados com esse cenário, o Judiciário mato-grossense, juntamente com o Ministério Público e o próprio governo do estado, resolveram agir e lançaram uma série de cursos de mediação de conflitos escolares e facilitadores de círculos de construção de paz. E eu converso agora com a presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a desembargadora Clarice Claudino da Silva. Desembargadora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente vai falar de um assunto que é muito preocupante, que é essa questão da violência nas escolas. O que faz o Tribunal de Justiça romper os muros do tribunal e chegar até as escolas para tentar trazer uma solução para esse quadro que vem preocupando e que é crescente na nossa sociedade? Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito por termos esse espaço aqui para falar diretamente com a população sobre um tema tão relevante que é a justiça indo até as escolas, indo até a população, para convidá-los, concitá-los a vir fazer os cursos e se tornarem, então, facilitadores, agentes de paz, como nós chamamos. E, felizmente, nós temos sido muito bem recebidos, já fizemos termos de parceria com o Ministério Público, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado, e agora nós já estamos em pleno desenvolvimento desse projeto. Já temos aí um bom projeto e também já algumas escolas em andamento que nos dão a certeza de que as pessoas, quando bem mobilizadas em torno de um tema, elas respondem com muita força, com muita generosidade, como é o caso dos facilitadores que nós estamos treinando. São pessoas geralmente que se voluntariam ou que são escolhidas pelo seu perfil para fazer então o curso, fazer o estágio supervisionado e se tornar um facilitador de círculos de construção de paz. E aí todos perguntam geralmente, mas o que é isso? O que vem a ser isso? Então já me antecipando, porque normalmente as pessoas querem saber o que é esse círculo. E nós então vamos lá na história dos nossos aborígenes, dos nossos ancestrais, que tinham como hábito se reunir em torno da fogueira para discutir os assuntos que realmente eram do interesse coletivo, os problemas, as celebrações, as coisas boas, mas também aquelas desafiadoras eram todas discutidas em círculos. E nós então pegamos essa representatividade, não nós brasileiros, mas isso já vem de outros países que já têm esse serviço consolidado. Nós trouxemos para o Brasil por meio de uma facilitadora, uma professora fantástica que se chama Kay Pranes, que tem sido a maior divulgadora dessa técnica no Brasil. Então é uma forma de conversar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, contando histórias, cada um contando a sua história dentro daquele tema, numa horizontalidade 100%. Ninguém é mais importante do que o outro. No círculo todos têm voz, todos têm vez, mas é organizado. Então nós usamos para organizar as falas um bastão ou um objeto da fala, como nós denominamos.
e enquanto aquele objeto estiver na mão do interlocutor, aquele tempo é 100% dele. E nós todos, então, vamos escutar plenamente, ativamente e com o coração. Então, no círculo, nós falamos na primeira pessoa no singular, do singular. Sempre de mim mesma e dos meus sentimentos e das minhas necessidades. Por isso a gente usa também como um dos símbolos a girafa. A girafa é o coração, o maior coração do reino animal, e para bombear sangue neste grande coração, ela tem também um pescoço bastante alongado, que são os dois símbolos. O grande coração é o amor, o sentimento bom que o facilitador de círculo acaba injetando em todos ali durante aquele período, estimulando o lado bom de todos, mas também as falas sinceras, colocando sentimentos e olhando para o futuro. Então, a girafa nos inspira a ter um olhar mais amplo, prospectivo, para o futuro, sem apego demasiado ao passado, mas fazendo com que o passado só tenha proveito como experiência e não como paralisação ali diante daquela temática que nos é apresentada. Desembargadora, a gente está dizendo que esse círculo, essa construção, ela passa por dar vez e voz tanto para os alunos quanto para quem está envolvido nessa vida escolar, que a gente está falando diretamente da escola. Como que a comunicação ela é eficaz nesse processo de evitar a violência? Qual que é a experiência que o judiciário carrega que nos diz que essa prática é efetiva? No Brasil, esse programa de introdução da justiça restaurativa nas escolas, ele já tem como lastro de experiências os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e algumas coisas também no Paraná. E aqui nós já estamos também já com mais de 600 pessoas que já passaram por esse curso, que já estão preparadas. Algumas não chegaram a fazer a segunda etapa, que é a parte prática para poder receber o certificado, mas elas já sabem do que se trata, já sabem o valor que tem essa metodologia, então são também agentes de divulgação. Nós temos já 36 turmas que foram capacitadas. São 26 turmas e mais de 30 escolas que já estão habilitadas para utilizar a metodologia dos círculos de construção de paz. Então, a ideia é introduzir isso na grade escolar, para que o professor não tenha prejuízo ao abrir um espaço para os círculos assim que então, convidada a turma para a sua vez na apresentação, ou que tenha algum problema que esteja precisando ser enfrentado, olhado em círculo por meio então de uma metodologia como essa. É uma coisa tão simples, mas tem um efeito que eu digo que o círculo é mágico, porque a gente começa ali pensando que isso aqui vai ser só mais uma conversinha, e é impressionante o resultado. Quando a gente termina, ninguém está mais do mesmo jeito que começou. Então é um envolvimento. E às vezes a gente se surpreende positivamente, fala, meu Deus, eu nunca pensei que aquela pessoa pudesse estar vivenciando ou ter vivenciado uma história dessa natureza. Então é um espaço realmente em que, primeiro, a gente cria um ambiente em que a pessoa se sinta à vontade, ela não se sinta ameaçada ao revelar o seu sentimento, a sua necessidade. Para isso a gente faz uma lista de combinados, a gente faz a nota de um por um, o que é mais importante para cada um se sentir seguro para falar de si num ambiente desse. E aí a gente faz uma lista escrita mesmo, e daí, se precisar, mostra para cada um na hora que cada um precisa ser relembrado. Primeiro, sigilo é o que mais se usa. Então, a confidencialidade, o não julgamento. O não julgamento é fantástico, como que ele
deixa fluir com naturalidade, quando a pessoa sabe que não vai ser criticada, que ninguém vai sair dali falando mal ou falando bem do que viu e do que ouviu, é simplesmente um ambiente de ameaça zero. E aí então a pessoa vai se soltando, e quando a gente faz 2, 3 rodadas, na terceira todo mundo já está bastante à vontade. E aí a gente fala da construção de valores, que é algo muito esquecido na nossa sociedade, na nossa educação diária. Os valores estão sendo muito esquecidos. A gente resgata o que é de mais importante para cada um. E aí, dentro da temática, o facilitador vai provocar o diálogo por meio de perguntas. Lembra que o que move o mundo não são as respostas, mas são as perguntas? No círculo é isso que acontece. E aí a magia fica por conta dessas perguntas norteadoras, bem feitas, bem estudadas. O círculo ele requer estudo, planejamento, entrosamento da dupla, porque ele é sempre feito, facilitado por 2 pessoas. Então é algo muito bem construído, consolidado, e que nós do Poder Judiciário chamamos então como parceiros para levar isso para as escolas. Mas não é só para as escolas, pode ser usado no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua festa de fim de ano, como celebração. É um formato que se amolda a toda e qualquer circunstância. Mas nas escolas, ele como preventivo é o nosso grande objetivo. Também nas questões muito afetadas no emocional dos jovens, como é a questão do bullying, do preconceito, é um espaço perfeito para se discutir isso de uma forma leve e eficaz. Doutora, a senhora citou a questão do bullying. A gente viu agora recentemente um aluno, ou ex-aluno, se não me engano, em Cáceres, que fez uma ameaça de um ataque a uma escola, e descobriu-se depois que ele era vítima de bullying, e a resposta dele àquilo foi uma atitude violenta, fazer uma ameaça de que haveria ali um crime de grandes proporções. A polícia acabou conseguindo chegar até o autor dessas ameaças. O círculo poderia evitar esse tipo de situação quando eu permito que a pessoa fale da dor que ela sente, quando eu permito que ela possa externar tudo aquilo que ela vem vivenciando muitas vezes sozinha. Falar alivia? Falar é o grande remédio para as questões emocionais, não tenha dúvida. Todas as metodologias que usam o diálogo bem conduzido para a pessoa esvaziar o seu emocional, dá muito certo. E no círculo não é diferente. Não só para prevenir, mas também para tratar e evitar a reincidência. Nesse caso que você exemplificou, é um caso típico de que, uma vez já instalado o conflito, o círculo não serviria para prevenção naquele caso pontual, mas poderia formar outra linha de prevenção para outros alunos, outros jovens, outras pessoas que também possam ter passado pela mesma experiência e não chegaram a esse ponto de proferir ameaças, mas estão com essa dor carregando sozinhas. E muitas coisas também a escola sozinha não dá conta de identificar tudo. Muitas coisas vêm da vizinhança, vêm da própria desestruturação da família. Então tem uma série de fatores que, uma vez identificados, no círculo ele pode ser tratado, inclusive em outras esferas, na esfera da psicologia, da sociologia, porque ele acaba sendo um multifator para se identificar e tratar situações de risco e de violência. Isso tudo vem à tona no círculo e é então dissolvido conforme vai sendo conversado, conforme vai sendo identificado o porquê que aquela pessoa se apresenta dessa forma no seu comportamento diário. Ontem mesmo eu recebi um vídeo que me tocou muito, exatamente porque a gente julga pelas aparências. E quando a gente escuta a verdadeira história da pessoa, meu Deus,
se transforma, aquela pessoa parece que ela sofre uma transformação imediata no nosso íntimo, no nosso modo de ver, nosso modo de sentir. E a gente supera muitas barreiras. E também a mesma coisa acontece com a gente. Nós também nos sentimos muito mais seguros, mais felizes, mais integrados quando somos aceitos. E na escola o propósito maior é esse. Fora da escola é esse e outros vieses que a gente pode também utilizar. Nas empresas, nos órgãos públicos, tudo tem pertinência à habilidade de se facilitar círculos. Doutora Clarice, a gente está falando aqui sobre essa capacitação, esses cursos. A senhora citou já 30 escolas que teriam membros passando por essa capacitação. Os círculos, eles já começaram efetivamente a acontecer nas escolas ou a gente ainda está no processo de capacitar as pessoas? Em que pé está isso? Em algumas escolas, estamos na fase da capacitação e formação, porque tem a segunda etapa da parte prática, que aí tem o estágio supervisionado para poder ser realmente considerado um facilitador de círculos. Mas nós já temos, por exemplo, em Campo Verde, já temos isso já acontecendo na prática há um certo tempo. Na comarca vizinha, já está consolidada essa situação. Já tem vários anos que já foram capacitados professores, já foram capacitados agentes, até mesmo alunos agora que já estão querendo ser capacitados. Já imaginou que interessante, que maravilhoso será quando os próprios alunos tiverem em cada turma uma dupla de facilitadores e que eles próprios, como em algumas escolas no Sul já acontece, eles próprios já vão até a diretoria e pedem, olha, nós precisamos fazer os círculos, tem aí um certo movimento estranho que nós precisamos tratar. Nós temos material que mostra a efetividade da técnica em escolas grandes, em escolas com mais de 1000 alunos, e que o clima era muito pesado, era muito tenso, a violência estava realmente fora de controle e que em pouco tempo, depois da adoção e da capacitação das pessoas certas ali para fazer o movimento acontecer, virou outro ambiente, se transformou então numa escola que é modelo para que outros possam ver que se a violência for tratada com violência, ela não cessa, ela pelo contrário, ela tende a aumentar. Mas quando a violência é tratada sob o viés do respeito, o viés da pacificação, do entendimento das verdadeiras razões daquela violência, aí sim nós temos a chance de abrir consciências. O mote dos círculos é esse, tocar o coração e abrir a consciência. E aí então a mágica acontece, porque todos nós somos seres compassivos por natureza, bons por natureza. Todos nós temos o nosso lado luz, basta que ele seja bem estimulado para que ele cresça e floresça. E esse é o nosso grande desejo com o círculo. E agora a gente vai falar sobre vacinação e o risco da volta da poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. A campanha de vacinação no país foi encerrada no dia 30 de setembro. A expectativa era de que pelo menos 95% do público-alvo, que são crianças entre 1 e 4 anos, fosse vacinado. Mas em todo o país essa média ficou muito abaixo do previsto e aqui em Mato Grosso não foi diferente. Tínhamos um universo de 227.559 crianças que deveriam receber a vacina, mas atingimos somente 114.858, o que representa 50,47% da população vacinável, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. E para a gente aprofundar nesse assunto, convidamos a médica mestre em saúde coletiva, a doutora Aline Monsali. Doutora Aline, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente está falando aí de um temor que vem sendo abordado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que é a volta da poliomielite. Pode
pode explicar pra gente como o Brasil, mesmo tendo erradicado a doença lá em 1994, ainda corre o risco por conta dessa baixa cobertura vacinal? Oi, Michele, obrigada pelo convite. Olá a todos os telespectadores. Então, falando em vacina, o nosso maior medo são esses movimentos anti-vacina. A gente está falando da polio hoje, mas o risco de voltar todas essas outras doenças infecto-contagiosas que a gente considerou erradicada com a baixa taxa de vacinação é grande. Então, a polio especificamente, o último caso no Brasil foi em 89 e foi erradicada nas Américas em 94. No entanto, ela é endêmica no Afeganistão, no Paquistão, na Nigéria, e com a globalização toda, importar casos não é uma coisa que está fora de órbita para a gente conversar. Quando a gente não vacina 95% das crianças abaixo de 5 anos, isso fica muito mais fácil de acontecer. Muitos pais falam que, não tem a doença aqui, por que eu vou vacinar meu filho? Eu tenho medo dos efeitos colaterais. Mas foi visto em Londres, por exemplo, que é um lugar que não tem mais pólio, no esgoto, vírus da poliomielite circulante. Então é esse o nosso medo. E doutora, quando a gente tem uma ampla cobertura vacinal, o vírus pode circular e a gente não pega, é isso que acontece? Isso, exatamente. A gente pode pegar o vírus da polio, na maioria dos casos acontece isso, e você fica assintomático, assim como foi com a Covid, muita gente ficou assintomático, teve sintomas leves, com a polio não é diferente. Apesar de ser uma doença infecto-contagiosa altamente transmissível, especialmente em lugares com baixo saneamento, porque ela é oral ou oral fecal, então água contaminada, alimentos contaminados, crianças muito pequenas, a maioria passa assintomática e tem sintomas leves de trato gastrointestinal ou sintomas respiratórios como uma gripe, mas mesmo assim elas por muito tempo transmitem o vírus. 1% dessas crianças que causam realmente a paralisia infantil, que é o nosso medo, porque ela deixa sequelas para a vida inteira. E além das sequelas, ela também pode causar a morte, né? Sim, o que acontece? Quando a gente pensa no discurso aí do vírus, né? Ele entra pela via oral, e vai alojar lá no seu intestino, e lá ocorre a viremia, que é quando ele se dissemina pelo sangue. Disseminando pelo sangue, ele tem lugares que ele prefere estar, que a gente chama de neurônio motor. Quando ele atinge o neurônio motor, ele pode atingir em qualquer nível, tanto cerebral quanto na medula, e aí ele faz uma paralisia flácida assimétrica em 1% dos casos das crianças, que é a perna, uma e não a outra, fica molinha, fraquinha, sente normal, mas não mexe, e se isso não volta, ele fica com a sequela permanente. Em alguns casos, esse neurônio motor atacado ataca o diafragma, que é o músculo da respiração. E aí essa criança não consegue respirar. Em outros casos, o músculo da mastigação, ela não consegue se alimentar. Então, a depender do nível do neurônio motor comprometido, é o caso mais grave, mais leve ou até de óbito. E doutora, a senhora citou a questão do movimento anti-vacina. Esse movimento, ele se dá porque as pessoas atualmente não viram casos e não sabem ou não têm na sua memória a gravidade do que uma doença como essa pode representar, e aí acabam colocando a vida das crianças em risco por conta dessa privação, digamos, que a erradicação causou para que elas não vivessem ali próximo de alguém que tem um histórico de desenvolvimento da doença, por exemplo? Até a erradicação da doença nas Américas, a gente tinha exemplos comuns na sala de aula ou de amigos de cadeira de roda, com órteses e próteses por conta da paralisia infantil. A gente pode pensar nesse fato há uns tempos atrás, onde não tinha internet e tanta divulgação de informação. Hoje isso já não é uma desculpa. Apesar da gente não vivenciar a varíola, né, agora com a varíola dos macacos, foi redescobrindo tudo isso, agora a paralisia infantil, então não é uma desculpa não conhecer. O movimento antivacina sempre existiu, né? Mas ele foi aumentando os fatos quando surgiu aquele boato, infelizmente uma fake news de um estudo comprado, de que as vacinas davam autismo. Foi um estudo comprado, comprovadamente comprado, que foi errado, feito errado, não foi assim, não foram dados analisados errados, ele foi um estudo de mentira. Só que é muito mais fácil você disseminar uma mentira do que você voltar e falar, olha, isso é mentira, isso não existe. Então isso criou força. E agora com a Covid a gente viu a dificuldade de vacinação
Mesmo sabendo que para uma vacina ser aprovada, ela precisa de investimento, de estudo, de fases de estudos específicas, tem um protocolo a seguir, as vacinas estão cada vez mais seguras e tem risco. O risco, ele sempre tem que ser menor do que o benefício dessa vacina. Como qualquer medicação, se você for a bula de uma dipirona, ela tem riscos. Então, qual é o benefício disso para a criança ou para a comunidade? Quando a gente fala de vacina, a gente tem que entender que não é o seu filho que vai estar protegido apenas, é toda uma comunidade. Quando você deixa de vacinar, não é o seu filho que vai pegar paralisia infantil agora, porque ela não está circulando amplamente, mas é toda uma geração daqui para frente. Doutora, a gente está falando da poliomielite porque a gente encerrou agora a campanha, que inclusive foi prorrogada na tentativa de alcançar mais pessoas com essa vacinação. Mas a gente tem também o caso do sarampo. A gente viu casos, inclusive em Mato Grosso, de retorno do sarampo em Tangará da Serra. Também é o mesmo caso. O sarampo, por exemplo, ele veio muito com a migração, né, de pessoas de outros países, e é isso que acontece mesmo. O Covid veio com migração, com globalização e tudo isso. Muito cuidado, porque a gente vê uma diminuição da mortalidade infantil depois de 1950 com a ampla vacinação. Morriam-se 100 crianças a cada 1000. Hoje morre 12, 10 a cada 1000. Ainda é uma alta taxa de mortalidade infantil. Mas quando você vai ver as causas, não é mais doença infecto-contagiosa. São acidentes ou outros motivos. E isso, claro, se deve a vários motivos, saneamento aumentado na comunidade, mas a ampla taxa de vacinação pelo SUS, um calendário vacinal que é motivo de orgulho para o Brasil, é o principal fator. Doutora, como que a gente reverte essa situação, né? Porque a gente vem campanha após campanha verificando essa baixa taxa de vacinação. Covid foi assim, poliomielite foi assim, a gripe foi assim. De que forma a gente vai conseguir chegar à população e dizer, olha, é muito importante que vocês se vacinem, afinal, vacina salva vidas. O papel de vocês, comunicadores, é extremamente importante, então trazer informação de qualidade, filtrar fake news, mostrar que fake news existe, porque nesse mundo que a gente tem acesso a tudo, nem toda informação é conhecimento. Então ter essa diferença de saber o que realmente é real, de buscar saber o que está te falando, quem está te falando, buscar as fontes. Outra coisa que a gente faz no SUS é a busca ativa, né? Então, vai para a escola, vai ver cartão vacinal, vai atualizar esse cartão, sai da maternidade, já tem um cartãozinho para seguir. Então, todo esse cuidado que a gente tem de acompanhamento no postinho de saúde mesmo. Então, perdi a campanha de vacinação e agora não vou vacinar mais? Não, vai lá com o seu cartão vacinal, que o que puder atualizar, a gente vai atualizar. E saber que você cuidar do seu filho, vacinando o seu filho, você não está dando amor só para ele, você está cuidando de toda uma sociedade. As vacinas hoje elas são muito seguras, tem muito investimento, muito estudo e elas salvam vidas mesmo. Doutora Aline, a gente está falando aqui do SUS, você bem colocou pra gente que o SUS é exemplo no que diz respeito à oferta de vacinas, acho que são 19 vacinas gratuitas que estão disponíveis e a gente tem capacidade de vacinar 1 milhão de brasileiros por dia com o nosso sistema. Algum outro lugar do país tem uma dinâmica ou uma organização como a nossa? Do mundo, né? Você diria. O Sistema Único de Saúde padrão SUS mesmo é aqui, né? A gente sabe que é um exemplo que é difícil até de ser seguido em outras localidades que não tem esse Sistema Único de Saúde. Claro que as vacinas estão disponíveis, mas a diferença de qualidade de divulgação, de estar num esquema de vacinação, da vacina ir lá para o meio da floresta, de ir para Ribeirinho, de ir até onde tem população que precisa ser vacinada, o Brasil é exemplo. Doutora, eu queria que a senhora aproveitasse esse momento que a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e fizesse aí um chamamento para quem está nos assistindo, que ainda está com vacina de Covid atrasada e todas as demais, né, desde crianças até adultos, salientando a necessidade de que a gente faça também a nossa parte. Vamos entender então como é a vacina da polio, né? Eu acho que eu não falei. Tem 2 tipos de vacina da polio. Uma é a vacina inativada, que é um vírus morto, então ele não vai causar doença, não precisa se preocupar porque ela é dada no bebezinho, 2, 4 e 6 meses. Depois disso a gente tem a gotinha, o famoso Zé Gotinha, é a vacina da polio também, é a VOP, a vacina oral,
que é um vírus mais fraquinho. Então esse vírus mais fraquinho aos 15 meses e aos 4 anos, e tem todo ano a campanha de vacinação. Perdi a campanha, vai lá e atualiza o seu cartão. Para todas as vacinas, adulto tem hepatite, tem a dupla adulto, tem várias. Né? Febre amarela, uma vez na vida para quem já tomou. Para você viajar, você precisa dela para muitos lugares. Então não tenha medo de vacina. Hoje em dia ainda tem vacina que você nem utiliza o vírus todo. Você utiliza um RNA mensageiro, partícula viral, que é muito mais segura também. A joia, doutora Aline, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Papo com ela. Obrigada. A equipe de reportagem do Papo com ela foi conferir uma iniciativa muito bacana e emocionante do Hospital de Olhos de Cuiabá. A unidade de saúde promoveu o encontro entre familiares de doadores de córnea e os receptores que voltaram a enxergar graças a essa iniciativa. Tudo aconteceu em um culto ecumênico. Vamos conferir? Dona Deir foi uma das primeiras a chegar no culto ecumênico. A perda da filha Giovana Gabriele, de 17 anos, em abril deste ano, ainda é algo muito doloroso para ela. Mesmo assim, a mãe realizou a vontade da jovem de ser doadora de órgãos. Sim, ela sempre falava para mim. Eu ia brincar com ela, falar que não, que ela estava morta, que ela não ia poder fazer nada, que eu não ia, né, fazer isso. Mas no momento que me ligou, né, pedindo, né, eu lembrei que ela falava tanto, né, eu consenti a doar. Por meio da doação de córneas, a tristeza dá lugar à esperança em voltar a enxergar. Foi o que aconteceu com esta professora. Depois de uma cirurgia de catarata mal sucedida, ela ficou cega de um olho. Esperou quase 2 anos na fila. Em 2022, ela conseguiu o transplante de córneas. Voltei a conseguir enxergar, para mim foi a maior alegria da vida. É como se você estivesse morta e revivesse. A Lina fez a cirurgia no Hospital de Olhos de Cuiabá. A família, que acompanhou todo o processo junto com a mãe, agradece a generosidade em um momento de luto e agora quer retribuir o ato, se tornando doadores de órgão. Eu quero ver outra pessoa melhor, entendeu? Feliz, entendeu? O Hospital de Olhos realiza transplante de córneas desde 2007. Em 15 anos de funcionamento, já foram feitas mais de 3.000 cirurgias desse porte. Nós temos hoje em torno na fila de 260 pacientes aguardando o transplante. Nós não priorizamos o número de pacientes, mas sim o tempo de espera nessa fila, que hoje está em torno de 8 meses a 1 ano. Em média, por ano, chegam 130 doações de córnea, autorizada pelos familiares. Nós temos uma psicóloga que fica tempo integral dentro do IML e o familiar, quando chega para reconhecer o corpo ou liberar o corpo, essa nossa profissional conversa com a família, pede a doação das córneas. A família consentindo, é acionado os técnicos do banco de olhos para retirar essa córnea. São aceitas doações de córneas de pessoas a partir dos 2 anos de idade. O tipo da morte pode impedir a doação. A cirurgia é considerada mais complexa, em alguns casos arriscada. Em relação, acredito, aos outros transplantes de órgãos, é diferente porque é uma cirurgia mais rápida, né? Ela vai durar em torno de 45 minutos, dependente do executante da técnica, né? É uma cirurgia mais limpa, né, em relação aos outros transplantes e também uma cirurgia efetiva no ponto de que a córnea ela é um tecido que não tem irrigação por vasos, então a chance de rejeição em relação aos outros órgãos é bem menor. O culto ecumênico foi realizado em memória dos doadores de córnea do período de junho do ano passado até julho deste ano. E isso vai acalentar o coração dessas famílias, saber que alguma coisa de benefício eles fizeram e tá vendo ali de corpo presente a alegria de quem recebe. Para mim é um privilégio, né?
fazer outra pessoa feliz, né? E como eu falei, assim, eu desejaria de conhecer a pessoa, né? Eu compartilhar essa alegria, né? E ver que um pedaço da minha filha tá, né? Aqui, né? O Hospital de Olhos de Cuiabá já fez mais de 3.000 transplantes de córneas nos últimos 15 anos. Gente, é muito importante conversar com familiares caso você decida ser um doador de órgãos e tecidos. Mesmo que você deixe isso registrado em cartório, a palavra final vai ser sempre de um familiar. Se não houver essa permissão por parte dele, a doação não acontece. Então vamos quebrar o tabu e falar disso com as nossas famílias? Fica essa dica do papo para você. A Copa do Mundo está chegando e esse ano o evento acontece no Catar. Mas antes da bola rolar em campo, existe toda uma movimentação pela expectativa do espetáculo. E isso gerou uma corrida pela compra e troca de figurinhas em busca de completar o álbum com as seleções. Essa saga aqueceu o movimento nas bancas e pontos de venda em Cuiabá. Em frente a esta banca de jornal, localizada na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, há um movimento intenso. É assim desde que o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 foi lançado. Aqui é um dos pontos que a galera se reúne para comprar e trocar figurinhas. E não é só coisa de criança, não. José e Gilson já trabalharam juntos e trocam figurinhas da Copa do Mundo pelo 2º ano. O negócio da troca fica mais amigável, mais ainda, porque essa troca é um momento bacana de a gente trocar experiências de amizade, por um motivo do gosto popular. Aí quando encontra um colega de serviço, fica mais fácil ainda. Para não deixar nenhuma figurinha de lado, José trouxe suas anotações. A partir de um determinado quantidade que falta menos, fica mais fácil você conferir pelo papel, né? Porque aí a gente divide por grupos e os números que está faltando, aí facilita a troca. Os nomes dos times estão aqui, ó. Os nomes das figurinhas estão aqui que estão faltando, tá vendo? Então isso aqui já faz a troca aqui para fazer essa integração entre colegas. Uma brincadeira também muito divertida entre pais e filhos. Estamos já no 2º álbum, na verdade, assim, para interagir junto com as outras pessoas, as trocas, a convivência, a reaproximação das pessoas, eu estou achando muito ótimo. Para mim, e nós já temos o de 2018, da Copa 2018, aí vamos dar continuidade nas demais Copas. Marcelo é um colecionador desde a Copa de 94 e tenta passar isso para o filho. Desde lá eu tenho mostrado para ele, né, que é legal e ele vai se interessando aos poucos aí. O Leonardo trouxe o sobrinho para brincar. É uma interação, ainda mais depois da internet, que hoje em dia fica tudo online, né? E com isso daí veio unir mais as pessoas, interagir mais. O Gabriel já finalizou o álbum de Portugal e vai iniciar o da seleção do Canadá. O álbum de figurinhas da seleção do Brasil ainda está em andamento. Falta essas aqui, ó. Casimiro, Felipe Coutinho. Você pretende terminar esse álbum aqui até começar a Copa em novembro? Sim. É muita espera de muitos, né? E você já conhece os jogadores dos outros países que vão jogar? Ou você está conhecendo agora através do álbum de figurinha? Como é que é? Conheço alguns, né? Por exemplo, da África, mas eu não conheço, né? Só o Mané, só conheço da África. O José Pedro precisa de 100 figurinhas para finalizar sua coleção. Eu acho algo bom e interessante, né? Se comunicar com os outros, trocando figurinha, colecionando. É algo bom, eu gosto. A menos de 2 meses da Copa do Mundo, os fãs da maior competição esportiva do planeta já estão em clima e os álbuns continuam despertando o interesse de muita gente. A gente está procurando trazer esse resgate, né? Das pessoas voltarem para as praças, fazendo a troca, né? E tentando trazer a leitura física também para eles. E começou esse movimento há um mês, mais ou menos, né? Tem vindo bastante público idoso, os pais também estão fazendo os álbuns com seus filhos.
E tá bem eclético esse ano, porque muitas meninas também estão procurando o álbum, né? E estão fazendo essa troca de figurinhas aqui. É os adultos virando criança de novo. E a parte boa da brincadeira. Será que o Hexa vem esse ano? Bora ficar aqui na torcida, né? E falando em comemoração, há 25 anos ininterruptos, a família Arruda Ribeiro promove uma festa especial para crianças carentes de Cuiabá e Várzea Grande. A tradição se deu pela devoção aos santos gêmeos São Cosme e São Damião. O almoço da festa fica por conta da anfitriã da família, Dona Ana. Há 25 anos, ela organiza uma comemoração para Cosme e Damião, os santos gêmeos protetores das crianças que salvaram seu filho ainda bebê envenenado por uma babá. Falou, olha, essa criança aí vai sobreviver se a senhora entregar ele para Cosme e Damião. Só que com 12 anos, na hora que ele começar com 10, 11 anos, até 12 anos, tem que iniciar a fazer essa festa. E aí, quando cheguei, retornei, ele benzeu tudo o Abraão, fiz ele entregar o Abraão para o Cosme e Damião, como foi entregue e é entregue até hoje, que é o mentor dele, né? Aí, o que aconteceu? Ele veio, vim no hospital, quando chegar no hospital, ele já estava um pouco claro. Ele já estava bem claro. Ele não estava escuro como ele estava. E o médico falou, olha, ele vai sobreviver. E assim foi. Dentro de 5 dias, nós recebemos alta e voltamos para Rondônia. Aí chegando em Rondônia, nossa, foi aquele... Até o padre assustou de ver ele vivo. Aí viemos. Aí eu vim transferida para Cuiabá, em 97, e tinha que começar a fazer essa festa. Aí nós morávamos no Araés, ali perto da TV. Aí no Araés, aí chegando ali, nós iniciamos com 50 crianças. Ana realiza a festa junto com o filho Abraão desde que o jornalista tinha 11 anos, como forma de pagar sua promessa. No início, a festa era bem pequena, mas aos poucos conquistou Cuiabá e Várzea Grande. Hoje, ela já atende 250 crianças. Adultos também são bem-vindos na festança. Essa festa representa o amor, representa a irmandade, representa tudo aquilo de bom que as crianças merecem, que as crianças simbolizam para nós, que é a pureza, que é a felicidade, que é o amor, que é o carinho. É isso. A festa de Cosme e Damião, para mim, é um pagamento de promessa. Porém, para eles, é um dia feliz, é um dia alegre, é um dia diferenciado. E vocês podem notar que não temos só crianças aqui. Temos adultos, pais, mães, avós, tias, tios, e todos vêm confraternizar, porque quem encontra nesse dia um dia de harmonia, um dia diferente, um dia alegre, onde tudo aqui é oferecido de graça. Almoço, refrigerante, balinhas, brinquedos, som, né, música. São 25 anos ininterruptos, né? Então, acabou virando lei. E hoje já está no calendário oficial, como sendo a maior festa de Cosme e Damião da Baixada Cuiabana. Cosme e Damião, os donos da festa, ficaram conhecidos por curar pessoas sem cobrar nada e morreram vítimas de perseguição do imperador romano Diocleciano, na região da Ásia Menor, que corresponde à atual cidade de Egeia, na Síria, por volta do século III. Estudaram medicina na Síria, né? Se tornaram médicos e passaram a tratar dos enfermos gratuitamente. É um momento de entrega, né? A gente se entrega ao momento por a gente ter filhos também, a gente quer agradar São Cosme e São Damião, então a gente se entrega de corpo e alma nos afazeres da comunidade, do pessoal, da promessa em si, né? A festa começou bem familiar e hoje conta com a ajuda de devotos e voluntários para a realização do evento. Essa festa, há 25 anos ela nasceu e eu acho que já vai para uns 300 anos, porque o povo está animado. Entre os voluntários está o filho de Abraão, o menino de 9 anos. Conhece a história toda de vida do pai e pretende assumir o compromisso da família quando ficar mais velho.
quando meu pai ainda está podendo fazer a festa, eu tô ajudando ele. Mas depois, futuramente, eu vou assumir a festa. Eu tenho um sonho e vou realizá-lo, que é o seguinte: eu vou montar uma fundação Cosme e Damião. E eu vou levar toda essa estrutura para lá com um plus. Lá eu quero fazer o turno contra turno, crianças que vão de manhã para a escola, à tarde na fundação, recebem aula de música, cultura, esporte, lazer, entendeu? Alimentação. E quem estuda à tarde, mesma coisa de manhã. Então lá eu vou concentrar o salão de festas, eu vou concentrar uma capela, tudo eu vou fazer nesse espaço, de preferência em uma região periférica, onde a gente possa atender essas crianças que mais precisam. São Cosme e São Damião são celebrados no dia 27 de setembro, não só pela Igreja Católica, mas também pela Umbanda e o Candomblé. O papo tá bom, mas chegou a hora de dar tchau. Mas antes da gente se despedir, me conta aqui uma coisa. Você já segue a gente nas redes sociais? O quê? Ainda não? Poxa, me dá essa moralzinha, vai lá no Instagram e siga o @papocomela. A gente volta na semana que vem trazendo muito mais informação para você. Tenha uma excelente semana e até lá. Um beijo!